Urgente. Mudança global em andamento. Ucrânia e Azerbaijão somam um novo bloco de defesa. Zelensky e Aliyev fecham um grande acordo. A nova aliança está mudando toda. Esta arma pode abalar toda a guerra. Putin vai rastejar até a mesa de negociações. Isso é intenso. Para as tropas russas é um caminho sem volta. Um impasse mortal do qual não podem escapar. Ou avançam para o fogo certo ou encaram seus próprios comandantes. Enquanto isso, Ucrânia e Polônia aprofundam cooperação de defesa. Drones ucranianos se mostram imparáveis e muito procurados no mundo todo. Ao mesmo tempo, a primeira parcela do apoio da União Europeia já foi alocada. Para onde irão os fundos? Zelensky revelou um poema. Vamos analisar o que está acontecendo agora? Olá, este é o Ukraine Today. Maria Farafonova aqui com as últimas atualizações. Agora está confirmado. Uma nova parceria de defesa está ganhando forma. Ucrânia e Azerbaijão estão do mesmo lado. Volodymyr Zelensky e Ilham Aliyev chegaram a acordos fundamentais para apoiar a Ucrânia, incluindo o início da produção conjunta de armas. Ucrânia e Azerbaijão assinaram 6 acordos em vários setores. A área principal é o complexo industrial de defesa. Continuaremos a desenvolver e aprofundar nossa cooperação. Uma mensagem forte de Baku, o Azerbaijão está apoiando abertamente a Ucrânia. Aliyev reafirmou claramente o apoio à soberania e integridade territorial. Azerbaijão e Ucrânia apoiam e continuarão a apoiar a soberania e a integridade territorial de nossos países em todas as organizações internacionais. E tem mais, uma grande mudança política está ocorrendo no Cáucaso. Baku poderia ter um papel em pressionar Putin para negociações por uma paz justa. A próxima fase de conversas no formato Estados Unidos, Ucrânia e Rússia pode ocorrer no Azerbaijão se a Rússia escolher a diplomacia. Os riscos agora são extremamente altos. A região parece estar aumentando a pressão sobre Putin. Enquanto isso, analistas apontam que a visita de Zelensky e a assinatura de vários acordos enviam um sinal claro, especialmente em relação a Aliyev. Isso enfatiza que o líder do Azerbaijão ainda tem ressentimento pela queda do avião. Que o Aliyev, ao pagar a indenização da Federação Russa, antes de tudo registrou sua própria vitória política sobre Putin, e não a intenção de normalizar as relações ao nível que estavam antes do avião ser abatido. Que entre a Ucrânia e a Turquia, provavelmente é um processo de parceria que também inclui países aliados de Ankara, como a Síria e o Azerbaijão. Afinal, o Kremlin queria uma redistribuição de esferas de influência e paz, então, por favor. A partir de agora, Kiev e Baku agem em sincronia e estão preparados para defender seus interesses em arenas internacionais. Isso não é mais apenas diplomacia. Sinaliza o surgimento de novas parcerias e uma posição global mais forte para a Ucrânia. Os ocupantes estão eliminando os seus próprios, a passagem só de ida. Russos estariam matando seus próprios soldados em massa por se recusarem a ir para a morte certa. Aqueles que se recusam a correr por campos abertos sob fogo ucraniano correm o risco de serem baleados pelo seu próprio lado. Nosso comandante Karachuk, que foi quem, não muito longe das posições, Demirovka, começou a fazer ameaças de usar violência física. O que aconteceria se decidíssemos não avançar como um único grupo unificado, através deste campo aberto que se estende por 1,3 km de comprimento e está sendo mantido e controlado pelo nosso inimigo? Estava sendo controlado pelos grades, até onde eu sei. Drones inimigos zumbiam sobre nossas cabeças. Muitos dos nossos homens caíram aqui. Aqueles que tentam reclamar o alto comando são supostamente jogados em fossas de detenção após espancamentos. O contato com eles é perdido permanentemente. E além disso, eles vão te aniquilar por desobedecer ordens diretas. Eles simplesmente vão te aniquilar. Um caso particularmente cínico envolve um ocupante que já havia estado em cativeiro ucraniano. Após uma troca, ele foi imediatamente enviado de volta ao fronte perto de Borisov. Depois do meu tempo em cativeiro, voltei ao serviço ativo sem nunca passar pela junta médica. E lá, fui transferido para a 2ª unidade de tanques. E da 2ª unidade de tanque, fui transferido para a 186. Disseram que era uma unidade de reserva.
Recebemos uma missão de combate que era completamente impossível. Eles nos enviaram para o fogo de morteiros e bombas de fragmentação. Estamos em Berezovo. Enquanto as narrativas russas zombam dos processos de mobilização na Ucrânia, seus próprios chamados heróis estão sendo sistematicamente enviados para a morte nas estepes ucranianas sem chance de sobrevivência ou direito de protestar. A Ucrânia ajudará a Polônia a construir uma armada de drones. A Polônia planeja desenvolver forças não tripuladas em larga escala em cooperação com a Ucrânia, aproveitando sua experiência no campo de batalha e conhecimento tecnológico. Isso foi anunciado pelo primeiro-ministro do país, Donald Tusk. Segundo ele, a Ucrânia tornou-se uma fonte única de conhecimento na guerra moderna, particularmente no uso de drones, gestão de espaço aéreo e na rápida adaptação da tecnologia às condições de combate. Essa experiência formará a base da futura armada de drones da Polônia. Tusk enfatizou que a cooperação é mutuamente benéfica. A Ucrânia não apenas recebe apoio, mas também compartilha seus próprios desenvolvimentos. Espera-se que o novo sistema de drones fortaleça as capacidades de defesa da Polônia, apoie aliados e melhore as respostas às ameaças modernas. A iniciativa surge em meio a esforços mais amplos para fortalecer a cooperação de defesa na Europa. Em particular, a Polônia mantém conversações com Emmanuel Macron sobre a expansão da parceria, desde exercícios conjuntos até o desenvolvimento de tecnologias de satélite e elementos de dissuasão. Em Varsóvia, a experiência da Ucrânia é vista como um fator-chave na formação do exército do futuro, onde os sistemas não tripulados desempenharão um papel de liderança. Zelensky revelou como será utilizada a primeira parcela da União Europeia. Segundo ele, a parte inicial do pacote de apoio europeu de 90 bilhões de euros será direcionada para a produção interna, incluindo drones e tecnologias militares para fortalecer a defesa da Ucrânia. A segunda prioridade é a energia. É essencial garantir proteção máxima antes do próximo inverno, usando recursos orçamentários locais e nacionais. Espera-se que vários bilhões de euros sejam alocados para proteger o setor de energia. Ele também afirmou que acordos foram alcançados com parceiros no Oriente Médio e no Cáucaso para o fornecimento de óleo diesel, o que é fundamental tanto para os militares da Ucrânia quanto para a sua economia. Neste momento, revelações chocantes surgem. O chamado Segundo Exército do Mundo está se esgotando. O Kremlin está em dois extremos. Estudantes estão sendo enviados em massa para o fronte. A operação militar especial agora está afetando todos os cidadãos russos. O sistema de uma superpotência supostamente invencível está rachando, e isso não pode mais ser escondido. O que veio a seguir? Será que o regime começará a enviar mulheres russas para as linhas de frente? Vamos assistir! Este é o site da prestigiosa Universidade Estadual de São Petersburgo. Bem na página principal, eles oferecem saber mais sobre o serviço nas forças de sistemas de drones. Aos alunos é prometida licença acadêmica, uma profissão do futuro e uma compensação muito generosa. Um salário de $2.000 por mês e 50 mil em bônus iniciais. Este é um dinheiro que um russo comum precisaria economizar por anos, se não década. Veja como o vice-reitor da universidade anuncia o serviço em uma reunião com estudantes. Além disso, quem estuda em regime pago será, após concluir o serviço, transferido para o regime gratuito ou receberá 100% de desconto no valor da mensalidade. E isso não é apenas patriotismo ou bajulação em relação às autoridades. Esta é uma diretriz do Ministério da Educação. Segundo ativistas de direitos humanos, todas as universidades russas receberam ordens de enviar 2% de seus alunos para as fileiras do exército. E isso é apenas parte de um sistema mais amplo. Tais tarefas também são recebidas por regiões, instituições estatais e até empresas. Efetivamente, todos devem fornecer sua cota de recrutas. Este era um dos métodos usados por jovens para evitar ir para o exército. Eles se matriculavam em um mestrado na Rússia e, em muitos casos, nem pretendiam frequentar as aulas. Então, esta é uma tentativa de obter acesso àquelas pessoas que não querem servir, para forçá-las a se alistar nas forças militares de uma forma ou de outra. Mas esta é provavelmente também uma enorme oportunidade para a corrupção. Se você pagar ao decano ou ao vice-reitor, então você não será apocado. Militares de vários escalões tornaram-se visitantes frequentes de instituições de ensino em todo o país. Todos estão elogiando as novas perspectivas para meninos e menina. O século XXI é robótico e está alcançando as alturas. Agora é necessário lançar essa base de sistemas de drones em cada menino para minimizar ainda mais a reserva humana.
Esta é a principal promessa aos estudantes: ser enviado não para trincheiras sujas, mas para forças de drones de elite. Supostamente, o contrato é de apenas 1 ano e longe da linha de frente. Há muitos relatos agora de que soldados russos devem pagar os seus comandantes para sobreviver, então é possível que você fique em uma unidade de drones por pouco tempo e, se não pagar suborno, acabará rapidinho na linha de frente. E parece que os jovens russos suspeitam das armadilhas do serviço, pois não estão exatamente correndo para o combate com drones. Ouça a diretora da faculdade em Novosibirsk reclamando quando nenhum estudante se voluntariou por exército. A pátria exige isso. Vocês deveriam ter algum medo. E daí, vamos voltar em um caixão de zinco ou algo assim? De onde vem esse medo? Quem tem espalhado esse medo? E quem é que vai nos proteger? O quê? São todos covardes aqui? Apenas sentado aí, com medo. É inacreditável como vocês tremem por suas vidas. Estudantes universitários na Rússia conseguiram evitar seus deveres e responsabilidades patrióticas por muito tempo. A guerra era o destino das classes sociais baixas, da classe trabalhadora e daqueles que vivem nas províncias. Nos surpreende que esses membros privilegiados da sociedade, que estudam com bolsas do governo, estejam sendo atraídos para o esforço de guerra. Jogue como um adulto. Alistamento no exército está sendo vendido como um jogo simples. Tipo, sabe, vocês adoram jogar videogame. É a mesma coisa, só que não virtual e de graça, mas em uma guerra real e por muito dinheiro. Há agora muitas evidências de que a Rússia usa certas táticas desonestas para forçar as pessoas a se alistarem no exército. As categorias mais vulneráveis estão sendo recrutadas à força. Devedores, indivíduos socialmente isolados e aqueles que são fáceis de pressionar. Agora, os estudantes foram adicionados a essa lista. Tudo isso é uma continuação da estratégia para maximizar a diversificação das fontes de recrutamento. Este sistema também inclui mercenários estrangeiros e prisioneiros. Após 4 anos de guerra, a mobilização forçada finalmente chegou à capital. Moscou é uma cidade perigosa para os recrutas. Muitos já perceberam isso. Batidas policiais, detenções no metrô, ilegalidade jurídica, e tudo isso apenas para cumprir as cotas de recrutamento. A escalada continua. Cada novo recrutamento torna-se ainda mais difícil e as batidas mais brutais do que antes. Vários métodos estão sendo usados apenas para evitar a declaração de uma mobilização geral. Ele continua enrolando, enrolando, enrolando. Digo, ele não quer tomar essa decisão impopular. Obviamente impopular. Ele não quer repetir setembro de 2022, quando 1 milhão de russos fugiram a pé para Geórgia, Armênia e Cazaquistão. Acho que ele evitará um recrutamento formal em larga escala como esse. Todos, tudo. Tudo pro fronte, tudo pela vitória. Ele vai apenas espremer as pessoas, como através das universidades ou de certos governadores, pouco a pouco. E, claro, reduzir ainda mais as exigências médicas. Minha perna direita foi amputada abaixo do joelho, mas estão me enviando para a linha de frente. Enviando pessoas com deficiência para o fronte e recrutando estudantes. Este é um sinal claro de que o plano de recrutamento não corre como esperado, até porque as Forças Armadas da Ucrânia também ajustam as estatísticas. Antes, a Rússia conseguia recrutar cerca de 30 mil pessoas por mês, mas agora isso já não é suficiente. As perdas mensais chegam a 35 mil e superaram as taxas de recrutamento desde janeiro. Eles não vão conseguir recrutar 1.000 estudantes por dia de jeito nenhum. E não existem mais 1.000 alcoólatras e sem teto por dia, certo? Então, ainda me parece que o nosso mito sobre esse suprimento humano infinito na Rússia é um pouco irreal. Porque a maioria, se todos que queriam já foram e morreram, todos que não queriam foram arrastados. E agora estão arrastando, essas pessoas, párias sociais, certo? E alguns estudantes que de alguma forma se deram mal em seus cursos. Mas para recrutar 30 mil dessas pessoas por mês ou até aumentar para 50 mil, esses são, na minha opinião, números muito altos. Portanto, a mobilização oculta continuará e se expandirá, chegando a lugares onde não estava antes, universidades, escolas técnicas e faculdade. Svitlana Cherneka, Podrobitsy, Canal Inter TV, Maratona de Notícias Unidas.
Robert Magyar-Brovdi, o nome que gera pânico na Rússia. Ele não é mais apenas um comandante, mas um símbolo de um novo tipo de guerra. Magyar remodelou o campo de batalha, tornando os drones a arma decisiva. Onde quer que suas unidades operem, não há zonas seguras para o inimigo. Seus operadores de drones estão entre os melhores do mundo. Quando os pássaros de Magyar aparecem, o inimigo não tem chance. Mais sobre isso na reportagem completa. É hora do almoço, pessoal. Graças ao Senhor. O tempo está simplesmente perfeito. Ninguém nos encurralou. Não houve mobilização expressa ou qualquer outra coisa do tipo. Aprendemos a matar um inimigo de forma eficiente e profissional. De 10.000 drones inimigos detectados, 7.800 foram derrubados, todos com confirmação em vídeo. Robert Magyar-Brovdi não é mais apenas um nome, mas um símbolo da nova realidade dos drones. Sua abordagem quebra padrões militares tradicionais e define um ritmo totalmente diferente para a guerra. Ele não é apenas um comandante, ele é o arquiteto da revolução dos drones na Ucrânia. Os pássaros de Magyar são um pesadelo 24 horas por dia para os ocupantes. A unidade de Brovdi há muito tempo ultrapassou o escopo do reconhecimento aéreo comum. Eles operam ao longo de toda a linha de frente. Atrás deles estão milhares de direções de combate, o status de unidade de elite de VANTS e a reputação de quem vê tudo e ataca com precisão. As refinarias de petróleo russas podem atestar isso. Magyar transforma facilmente todo o ouro negro de Putin em uma bagunça ardente, enquanto o armamento mais sofisticado da Rússia apodrece em lixões de sucata. Desde janeiro de 2024, os pássaros se tornaram a primeira unidade de drones de combate separada. Em 2025, o próprio Brovdi recebe a mais alta condecoração do Estado, o título de Herói da Ucrânia. E na Rússia, eles estão dispostos a pagar muito pela cabeça dele. E aqui está o porquê. A Federação Russa está perdendo 100 milhões de dólares todos os dias como resultado de ataques à sua infraestrutura petrolífera. Os operadores qualificados das forças de sistemas não tripulados estão atacando persistente e sistematicamente a infraestrutura petrolífera da Rússia, o que leva a perdas substanciais e de longo alcance no processamento, guerra, exportação e logística de produtos petrolíferos. Os ataques interromperam a estabilidade do transbordo de petróleo em grandes portos, complicaram rotas logísticas cruciais e forçaram o redirecionamento de fluxos, sobrecarregando direções alternativas. Passo a passo, o sistema logístico de petróleo do inimigo perde a capacidade de garantir o fluxo de exportações ininterruptas. Os resultados desse trabalho já estão sendo sentidos nas linhas de frente hoje. Menos recursos para o inimigo significam mais oportunidades para as nossas unidades. Um estilo de linha de frente sem filtros? Os operadores de drones de Magyar atuam contra posições inimigas, enquanto ele promove o setor de drones e um sistema de recrutamento. A unidade afirma que, graças a um sistema de segurança rigoroso, as perdas não passam de 1%. Magyar também é conhecido por sua retórica dura e humor ácido, o que irrita muitos canais russos Z. Casamento de carboidratos em Tuapse 2.0. Um retorno? Um bis de fogo sagrado atingiu uma instalação de petróleo vital e crítica na noite de 20 de abril, por um bravo pássaro ucraniano. As celebrações pelo fim do incêndio de 3 dias da visita anterior foram abrupta e totalmente canceladas por um remake poderoso. O casamento no terminal de Tuapse foi estendido indefinidamente, uma festa no estilo do Dia da Marmota. Notavelmente, Magyar não apenas fala com eloquência, ele é um inovador. Pela primeira vez no mundo, seus operadores abateram um drone Shahed com um interceptor lançado de uma plataforma. O grupo SBS agora vai para o mar aberto com plataformas de superfície avançadas, levando interceptores de drones para Shaheds e outros alvos. Entre 1º e 19 de abril, os pilotos das tripulações de caça terrestre do SBS destruíram 4.465 alvos, incluindo 671 modelos específicos de Shaheds e Geran. Para interceptar drones Shahed com antecedência, um novo programa de defesa lançará caças de plataformas de superfície em águas abertas. Os pássaros de Magyar estão causando agitação, até mesmo no interior da Rússia. Mesmo a 1.500 quilômetros da Ucrânia, drones do SBS atingiram uma refinaria russa. Não apenas para desferir um golpe pesado contra o complexo industrial militar corrompido, mas para queimar a ilusão de segurança nas cabeças podres dos Sharikovs até as partes mais profundas da retaguarda inimiga. O governador de Baskortostão certamente pode confirmar esse fato.
A 1.500 quilômetros de profundidade nos pântanos, isso não é mais sobre defesa. Dos negócios para a linha de frente, a vida dele recomeçou. Brovdi era um empresário com uma reputação escandalosa. Acusações, disputas, uma reputação tóxica. Ele mesmo não nega isso, chamando aquele período de erros do seu passado. Mas depois de 2022, houve uma mudança brusca. Yipim, evacuação, a linha de frente. Ele pessoalmente comprou os primeiros drones. Assim nasceu o projeto Ptak Madhya, que se tornou um sistema de combate eficaz. E se alguém não gostar ou estiver longe da inovação real, Madhya os colocará em seu lugar. Brovdi criticou o diretor Resnikov por seus comentários sobre donas de casa com impressoras 3D. Ele explicou por que o sistema de fabricação de vans baseado em nuvens se mostrou mais eficaz do que o gigantismo industrial tradicional. O senhor tem toda a razão, Sr. Armin Paprika, mesmo que isso venha do mais profundo da sua alma. Este pássaro ucraniano que ama a liberdade não é apenas uma simples inovação. É uma verdadeira revolução na guerra moderna, uma competição constante de firmware e frequências. E sim, isso é doloroso para os industrialistas, porque o que está acontecendo é a democratização de armamento de precisão com utensílios de cozinha e gravetos. Zelensky apoiou Madhya e respondeu duramente ao diretor executivo da Rheinmetall sobre os drones ucranianos. Ele observou que os ucranianos são únicos nesse contexto. Se cada dona de casa na Ucrânia for realmente capaz de produzir drones, então cada dona de casa poderia, com a mesma facilidade, se tornar diretora executiva da Rheinmetall. E eu parabenizo o nosso complexo industrial de defesa ucraniano por atingir esse nível elevado. Os resultados dessas tecnologias, como os drones ucranianos, aparecem diariamente no campo de batalha, em terra, céu e mar. Por exemplo, recentemente, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia atingiram a fragata russa Almirante Makarov, no porto de Novorossiysk. Não somos nós que estamos atingindo. A artilharia erra, os foguetes erram, mas os drones atingem o alvo. Na noite de 6 de abril, os drones marítimos especializados do SBS realizaram um ataque à fragata Almirante Grigorovich enquanto ela estava atracada no porto de Novorossiysk. E eles também lançaram fogo intenso e abençoado na plataforma de perfuração Sivash. Brovdi também observou que a dependência tradicional de escala e gigantismo não garante mais uma vantagem, traçando paralelos com a extinção dos dinossauros, que isso não salvou. Em vez disso, uma nova doutrina e um novo tipo de guerra estão tomando forma. A Ucrânia é a primeira nesse campo. Vocês conseguem fazer assim? Se precisarem de alguma coisa, é só pedir. Nós mostraremos como se faz. A Ucrânia receberá 100 milhões de euros em ajuda para se preparar para o inverno. Isso foi anunciado na reunião do Rammstein da Energia em Kiev pelo ministro da Energia da Ucrânia, Denis S.H. Mihal. Espera-se que outros 829 milhões de euros sejam garantidos em breve. O Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento também planeja financiar 700 megawatts de nova capacidade de energia para a Ucrânia. Mais detalhes sobre o apoio energético internacional para Kiev na reportagem. No 40º aniversário do desastre de Chernobyl, uma reunião do Grupo de Coordenação Internacional sobre a Segurança Energética da Ucrânia foi realizada em Kiev. Simplificando, é o Rammstein da Energia. Delegados de dezenas de países da Europa, América, Ásia e Oriente Médio, bem como representantes do G7, da Comissão Europeia e da AIE, discutiram o fortalecimento da segurança energética da Ucrânia no contexto do terror russo contínuo. A Rússia começou seu terror contra a infraestrutura civil da Ucrânia, visando acima de tudo o nosso setor de energia. No inverno passado, testemunhamos o auge desse terror. Mais 70 mísseis e 20 mil drones foram lançados, resultando em danos a 9 gigawatts de capacidade de energia. Os sistemas de distribuição e transmissão foram atacados. Nenhum único ativo foi deixado intocado. Ainda havia uma alta demanda por recursos energéticos. Apesar dos níveis recordes de importação, ainda faltavam 6 gigawatts. A Rússia esperava um colapso, mas isso não aconteceu. Apesar dos constantes ataques russos, a Ucrânia continua a restaurar sua infraestrutura energética. Segundo a primeira-ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, a reconstrução está em curso, em 89% das instalações de energia danificadas. Agora, a tarefa principal para Kiev e seus parceiros internacionais é restaurar e proteger a geração de energia ucraniana, encher os reservatórios de gás e garantir capacidade suficiente para passar pela próxima temporada de aquecimento. A assistência dos aliados nesta área já começou.
A posição do Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento é a seguinte: planejamos apoiar a criação de cerca de 700 megawatts de capacidade de geração, assim como instalações de armazenamento de gás que devem estar prontas para o inverno e cerca de 400 megawatts de capacidade em geração térmica para aquecimento. Planejamos que esses projetos estejam prontos até o inverno e também estamos planejando 80 megawatts de geração distribuída, que já foi aprovada e recebeu apoio financeiro. Também estamos trabalhando em outras prioridades, como importações de gás, caso surja a necessidade. Na conferência em Kiev, foi enfatizado que a responsabilidade pelo estado terrível do setor de energia da Ucrânia cabe inteiramente à Rússia. É Moscou que ataca sistematicamente a infraestrutura crítica, tentando justificar esses ataques com declarações absurdas e negando seus próprios crimes. Os participantes da reunião enfatizaram que o terror energético contra a população civil da Ucrânia não ficará sem avaliação internacional e prestação de contas. A agressão russa não se limita ao fronte. Ela visa a infraestrutura energética de importância crítica e priva os civis do acesso a serviços vitais. Também há preocupações em relação à segurança radiológica. Desde os primeiros dias da guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, a União Europeia esteve ao lado da Ucrânia e hoje, junto com os Estados-membros e instituições financeiras europeias, a União Europeia mobilizou mais de 200 bilhões de euros para apoiar a Ucrânia. Assim, somos o maior doador internacional para a Ucrânia. Além dos ataques sistemáticos à infraestrutura energética da Ucrânia, a Rússia continua a criar riscos de uma catástrofe nuclear. Em 2022, o exército do país agressor ocupou o território da usina nuclear de Chernobyl por mais de um mês. E em 2025, um drone russo atingiu o sarcófago de proteção sobre o reator destruído. A usina nuclear de Zaporizhia também tem sofrido bombardeios regulares, a qual o Kremlin continua a ocupar e se recusa a devolver o controle de Kiev. Tais ações colocam em perigo direto a vida de milhões de pessoas e violam normas fundamentais de segurança internacional. Portanto, a Agência Internacional de Energia Atômica anunciou o aumento da coordenação e cooperação com o lado ucraniano para evitar uma nova ameaça nuclear. A infraestrutura nuclear da Ucrânia continua sendo atualmente a fonte mais importante de suprimento de energia nessas circunstâncias difíceis. Portanto, esta manhã tive o prazer de assinar um memorando de entendimento com o ministro S.H. Mihal, sobre o qual planejamos expandir e fortalecer o suporte técnico. Na conferência em Kiev, representantes da Comissão Europeia enfatizaram que a Rússia não ficará impune pelos crimes que cometeu. Um tribunal internacional para responsabilizar os culpados já está sendo preparado. Nikita Skoblikov, para o canal de TV Freedom. O que você acha dos últimos acontecimentos? Opine nos comentários, curte o vídeo e se inscreva para ficar por dentro das principais notícias. Até logo!